Você de fato é feliz ou está apenas se distraindo? Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Douglas, eu sou estudante de astrofísica e eu amo a espiritualidade. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão sobre a nossa vida e do porquê nós não somos ou já estamos vivendo algo que nós gostaríamos de ser ou viver. E uma resposta que me veio à minha cabeça foi o, o domínio que a mente tem sobre nós. A nossa mente, ela é uma ferramenta maravilhosa. Porém, e tem um grande porém aqui, nós vivemos em uma sociedade um tanto quanto limitada, né? Nós crescemos num grupo familiar, nós fazemos parte de um grupo profissional, ou até culturalmente, a nossa mente, ela é como uma esponja. E tudo aquilo que ela vai observando, ela vai tomando para si. E isso é muito perigoso porque na nossa sociedade, principalmente a ocidental, nós confundimos a nossa pessoa, o nosso ser, que de fato nós somos, com essa entidade chamada mente. Como eu disse, a mente ela é uma ferramenta de utilidade para que você consiga resolver as coisas no seu presente da maneira mais apropriada possível, né? O nosso cérebro é um computador magnífico e isso está aqui para isso, para nos servir, né? Já começa por aí, para nos servir, mas parece que o que acontece com a maioria de nós não é que isso está servindo a gente, mas é que a gente está dominado, nós estamos vivendo na mente, ao invés de vivermos com a mente. Isso é sutil, mas isso é muito importante. Porque quando você confunde a sua realidade com o que a sua mente é capaz de te oferecer, você acaba de criar uma grande confusão. E você fica alimentando aquilo que que ciente que, apesar de ser maravilhoso, é muito limitado. E você fica vivendo nela, você fica gerando ondas de realidade em cima daquele nevoeiro que está em você. E aí você vê aquela coisa se repetindo e atraindo mais dessa mesma coisa. E você, nessa crise de hipnose, você aceita e acredita. E é assim que a vida é. Essa frase, né? Ah, a vida é assim. Isso é muito perigoso, pessoal. Quem disse que a vida é assim? Qualquer que seja a sua realidade. Foi a sua mente? É você? Ou é a maneira como você aprendeu? Isso mostra como a gente vive cheio de crenças limitadoras, cheio de pensamentos limitantes. Porque essa ferramenta aqui está inserida nessa dimensão dessa realidade aqui. E não é capaz de enxergar além, né, de onde de fato nós viemos e que de fato onde de fato nós estamos. Por um momento, nós estamos aqui, nesse mundo, nessa realidade. Mas quando você dorme, às vezes a mente ela tá tão já
manipulando a gente, que até quando a gente dorme, a gente não vai além, mas a gente fica aqui vagando nessa dimensão, com coisas do nosso dia, aí a gente tem sonhos estranhérrimos, mas voltando, isso é uma outra história, é um outro tópico, mas essa ferramenta, a gente está abusando dela. E por quê? Porque a gente está usando tal coisa para resolver coisas além, no futuro, coisas que nós não conseguimos enxergar, mas que o nosso ser interior, o nosso espírito, essa parte verdadeira de nós, livre desses arquétipos da sociedade, família, cultura, esse ser, sim, pode enxergar. Só que o que acontece no nosso dia a dia, né? Vamos colocar um exemplo assim. Você está numa floresta, né? Está numa floresta, perdido lá, tentando achar um rumo. E vamos entender essa floresta como essa realidade aqui, tá? Essa sua vida. E aí, ao invés de dar importância ao que você pode escutar, ao que você pode ver, ao que você pode sentir no seu instinto, você coloca um headset num volume altíssimo, aqueles mais caros, inclusive, que veda o som externo. Você coloca um óculos com uma super escuro, né, espelhado, e você fica cego e surdo praticamente. E aí o que acontece? Você vai andar naquela floresta não olhando a orientação das estrelas, não olhando onde o sol nasce e se põe, não escutando os perigos que estão ao seu redor, não escutando os possíveis animais, quedas d'água, mas você vai estar ali naquela música altíssima, naquele óculos super escuro, aquela máscara vedante que você colocou, e aquilo ali vai te matar, porque vai te levar para um perigo. Isso é o que a mente está fazendo com você agora. A mente, ela está te hipnotizando de tal forma que ela está te deixando totalmente isolado do que o seu eu magnífico pode te dar como orientação. E veja o quão distante nós estamos desse eu. Já repararam que a gente está sempre procurando situações para ter satisfação, para ter um momento de felicidade? Se a gente for na premissa de que conviver com esse ser magnífico, esse ser interior, esse ser maior, é o ponto onde você está em conexão e vivendo em felicidade, então por que você não está feliz? Tá vendo o quão distante você está? Porque nem mais feliz você não está, você está se sentindo. Nem mais com satisfação você está vivendo. Você está vivendo um dia após o outro. Às vezes acontece uma coisa legal, aí você tem aquele momento especial, particular, mas logo acaba, aí você volta para a mesmice da vida. E isso é o quê? É a mente retomando o controle. Você, às vezes, né, quando está no momento de descontração, a mente ela começa a se desligar, e aí você começa a se expandir. Aí isso na maioria das vezes acontece com um drink e alguma coisa que venha driblar essa sua ferramenta para te tirar fora daquilo. Mas você é isso. Você não precisa buscar uma alternativa para entrar em contato com isso, porque você já é essa parte maior de você.
Você só está com todos esses aparatos que está te atrapalhando. E esse aparato é a mente. Você está muito hipnotizado com as coisas que você chama de real, tá? E você não está se deixando ter o luxo de acreditar ou de, ao menos, experimentar. Eu acho que você, pelo menos, merece isso, tá? Você merece experimentar, viver fora da sua mente, quando ela não está sendo necessária, tá? Quando ela é necessária, você está numa atividade, ótimo, lança a mão disso, é para isso que você tem. Mas quando você não está mais naquela situação, para que você ainda está nesse cercadinho, né? Nesse chiqueirinho, com um monte de pensamento pesado, negativo, vibração do medo. Olha como a vibração do medo manipula você. E essa vibração do medo ela é gerada pelo quê? Pela mente. Essas notícias, né, que correm na TV, nos jornais, ficam te colocando numa situação que aquilo ali é normal. Olha só, tem que tomar cuidado com isso. Olha só que coisa horrível, né? Essa corrupção. E aí você começa a pensar que o mundo é só isso. E você tá ali sufocado já. Isso limita muito a sua vida. Porque você tá totalmente sem a conexão ou de forma muito fraca aquela intuição que viria até você para te dar uma luz, né? Mas você tá tão perdida nessa nessa hipnose que as intuições não chegam. Os espíritos, os guias, a sua parte maior não acontece. E aí você sofre e sofre porque você está sem localização, você está sem GPS nenhum. E você vai se embreando em cada mato complicado. Aí você vai começando a viver em função dessas sensações passageiras, e aí você faz coisas porque você começa a ter a ilusão de que você precisa daquilo, sendo que você já é a fonte da felicidade. Tudo vem através e por você, não é de fora. Mas como você está totalmente bloqueado, você começa a ir sempre em busca de um amor, em busca de uma carreira. É tudo muito bom tudo isso acontecer, mas acontecer em harmonia com o que você é. Porque quando você não está sendo, tudo que você está indo em busca também nem vai servir para você, só vai te trazer sofrimento. É mentira ou verdade? Aquela coisa que a sua mente jurava, né? Que normalmente vem da ideia de uma pessoa que não tá em você, não é você. Ah, isso aqui é melhor para você, ó. Ó, se eu fosse você, toma cuidado, faz isso, porque no futuro, olha só, o banco te coloca essa ideia, né? Olha, você tem que tomar conta do seu futuro, porque talvez vá acontecer alguma coisa, as suas economias. Aí você tá sempre no medo, no medo, no medo, no medo. E aí você está em busca, né? Não, eu vou fazer isso aqui, é melhor fazer aquilo ali, como fulano, ciclano falou. E aí suas ideias de si mesmo já foram para o espaço, para o lixo. Você está só buscando informação de outras pessoas, né? Do que elas também já estavam se guiando pela mente delas e do que elas aprenderam, foram capazes de aprender. E aí você está nessa salada mista super complicada. Você sabia que às vezes as pessoas falam assim, eu tô precisando de uma limpeza espiritual porque acho que tem algum obsessor comigo na minha casa.
Gente, na maioria das vezes, nem é isso. Coitado do obsessor. Você vai atrair o obsessor desse jeito que você tá, mas ainda não é ele. É a energia que você está impregnando a sua casa. É a energia que você está deixando ao seu redor. E aí você mesmo tá ali na tua cama. Aí você quer dormir. Mas como é que você vai dormir se durante o dia inteiro você foi colocando uma lama vibratória em torno de você? E aí você vai deitar, você tá cheirando aquilo. Você tá super perturbado, você tá ansioso, porque você tá dando mérito demais, você está dando importância demais a uma simples ferramenta, que seria só para te proporcionar raciocínio, proporcionar razão, em cima de algo do presente, no momento em que você está precisando solucionar uma tarefa. Mas não uma decisão da sua vida, do que você quer, como você quer ser feliz. Gente, isso é muita petulância. Achar que uma ferramenta que está aqui nessa dimensão vai conseguir administrar algo que tem a ver com felicidade, algo que tem a ver com comunicação entre Deus, ou o que quer que você queira chamar, e o seu eu. É muita petulância. E você tem, além disso, o consciente coletivo, né? O que é o consciente coletivo? Ah, inconsciente coletivo, né? É ainda mais fundo, na verdade. O inconsciente coletivo. Então tá, pega você e multiplica agora por milhões, tá? Sendo que os outros, às vezes, usam até de forma pior essa ferramenta, né? E aí fica aquela energia na cidade, né? No país, no planeta, dependendo da magnitude da situação. E aí você tá lá com aquela mente, né, que tá tampando os seus ouvidos e tá com aquele óculos, como foi aquela situação lá da floresta, né? E você tá sendo guiado por isso, no meio dessa confusão toda. E porque você também tá nessa onda de vibração, porque você tá nessa complicação da mente, você tá indo para esse inconsciente coletivo, tá sendo atraído. Aquelas ondas do teu vizinho que tá ali no apartamento do lado, ou pode ser até do outro lado do mundo, tá? Dependendo do seu grau de conexão e da força da vibração que você está emanando com a sua mente. Aí você vai entrar naquele problema. Você não vai entrar no problema no sentido de viver aquela situação, mas a sensação, ela vem. Você não sabe nem por quê. Já se sentiram assim, numa situação em que você está angustiado, está ansioso e você nem sabe o porquê? Talvez você esteja vivendo em algo que nem seu é. E por conta do quê? Por conta desse imã que a sua mente está fazendo, que ela é também. Ela está vibrando. O universo é vibração. E aí a natureza só está respeitando aquilo que você está lançando, né? E aí, inconsciente coletivo, né? Você vive sofrimento sem necessidade, porque você não está nem pedindo para estar naquele sentimento, você tá porque você também tá com um parafuso a menos, aí você cai na onda de todo mundo, né? Tua mente te arrasta. E aí também chega um momento em que acontece o ego, né? Você começa, além disso tudo, você começa a se perder no ego. O que é o ego, né? O ego tem que ter uma separação, tá? Do que é você e do que é o ego.
Você é muito mais do que o seu ego, tá? Você é o amor, a verdade, o caminho e a vida. Eu coloco até essa frase no final dos meus vídeos, né? Para as pessoas sempre verem isso. Você é a verdade, o caminho e a vida e o amor, tá? Já pensou como seria ótimo a gente deixar sempre essa parte do nosso eu vir pra gente? Como seria a nossa realidade? Como seria a nossa vida? Como a nossa mente ia estar limpa, né? Mas se você vive muito tempo na sua mente, aí você começa a se perder no ego também. Você se desconecta totalmente daquela parte maior que é o amor, e você começa a viver nas ideias do que ela interpretou para você e você se acha em razão de que você é aquilo. Por exemplo, esses líderes, né, que lidam com a guerra. Se você é a verdade, o caminho e a vida, o amor, você mataria alguém? Você colocaria a vida de alguém em risco? Nunca. Claro que não. Mas esses líderes, eles estão tão perdidos no ego que eles não querem nem saber. Eles mandam mais gente, mandam o povo, sabe? Se matem, eu quero ganhar, eu quero ter uma vitória, eu quero que os livros escrevam o meu nome dessa forma, a minha história dessa forma. Que coisa paupérrima, que coisa pobre, né? Ser definido só por essa vida, sendo que você é um ser cósmico, um ser em eterna evolução, e aí você quer só um rodapé de página para ser definido. Né? Porque essas pessoas estão nesse tipo de realidade, isso que é o importante para elas. Elas estão além dessa realidade cósmica, porque elas estão hipnotizadas, elas estão em transe. E aí, não importa quem vai morrer, eu disparo a bomba atômica, eu faço uma lei para diminuir a idade de quem pode ser mandado para a guerra, de quem vai ser convocado. Não importa, o que eu quero é a vitória. E é tudo vestido, né, com aquele pano, né, de benevolência, né, de que, não, mas isso é feito, né, para proteção da sua terra natal, né, porque querem invadir. Você acha realmente que se um, uma pessoa conectada com a parte maior dela mesma, ela iria cogitar entrar em disputa, mesmo que ela estivesse embasada na razão, de mandar alguém arriscar a sua própria vida e de tirar a vida de outras, embasada numa determinada razão, independente se está certo ou errado? É claro que não. Nem, não existe essa coisa, eu estou certo, então morreremos por isso. Você morre? Reveja os seus conceitos do quão importante a sua vida é. Porque se você morre por pouca coisa, eu vou te falar, hein? Você tá lá na sola do chinelo. Isso é onde a mente leva a gente, se a gente não tomar cuidado. Além disso, a mente, ela afeta, ela tá vibrando, né? Ondas. E aí atinge camadas do seu ser, né? Vocês sabiam que as células, elas estão sempre aprendendo com o seu mestre? E o mestre é você. Então, pensamentos autodestrutivos, e não precisa ser pensamento de, eu vou me jogar do penhasco. Pensamento de sofrimento, de te colocar na cruz, de sofrer por nada, sabe?
pensamentos que te deixam ansiosos. Isso faz com que as células, que são as entidades de consciência menores no nosso corpo, elas aprendem isso. É isso que o mestre está oferecendo. Ah, então, peraí, eu vou me autodestruir também. Olha o câncer vindo. Olha as doenças acontecendo. Você sabia que, né, a mente gera um comportamento, né? Vamos lá. Então, estava conversando com a minha esposa sobre... Não me lembro o que, mas ela me disse que a gente estava para reciclar alguma coisa aqui em casa, e aí chegamos à conclusão de que nós não íamos nem jogar fora, que a gente poderia usar aquilo para uma outra utilidade. E aí ela, de uma forma bem bonitinha, ela colocou, isso é bom para as nossas células. E aí eu perguntei, mas por quê? Aí ela, não, porque isso é um comportamento de reaproveitamento, né? Isso é um comportamento de você estar cercado por utilidades, né? De soluções. E aí isso a gente provoca, a gente instiga as nossas células a também usufruírem desse mesmo ponto de vista, desse mesmo tipo de consciência, né? Desse mesmo tipo de vibração, de, opa, não, vamos nos reciclar, vamos nos reutilizar, vamos reaproveitar. Olha o rosto mais jovem, né, acontecendo, o rejuvenescimento vindo, né? Por que será que tem pessoas que têm já uma expressão já, né, de sofrimento, né, de um rosto que transdiz sofrimento? Não estou julgando a realidade de cada um, mas nós somos responsáveis, né? Que fique colocado isso, essa ideia de vitimismo, de que, mas é assim que aconteceu, a vida é assim. Bom, a decisão é sua, tá? É sempre sua. Mas eu me amo o suficiente de tomar cabo do que eu tô fazendo e do que eu quero, tá? E nisso eu me expresso dessa forma como eu estou falando com vocês. Um outro exemplo de como a mente afeta você em várias camadas, de forma totalmente fantasiosa, que só ela consegue enxergar, por mais que a realidade aqui esteja mostrando outra coisa. Uma coisa que está muito na moda hoje em dia, gente. O quê? Síndrome do pânico. Olha aí. A mente está te deixando, está te trazendo um grau de loucura em que nada está acontecendo, mas você já está num gatilho tão forte, que as suas células elas já estão na beira do estresse, e qualquer estímulo, por mais bobo que seja, as suas células vão responder, o corpo vai responder a esse estresse. E aí você vai começar a tremer, você vai começar a se debater, e aí vem... você perde o ar, e aí tem palpitações no coração, contrações, e aí? O corpo, né, o conjunto, né, total das células respondendo àquela hipnose da mente, aquela coisa mecânica que a mente sempre veio insistindo, insistindo, insistindo. E porque é tudo como a gente lida com a realidade, né? Mas eu tive um porquê de ter essa síndrome do pânico. Algo estava acontecendo. Como você resolveu pensar naquilo é a escolha sua. Às vezes, o professor tá só colocando alguma coisa, mas você pensa, esse cara é muito ruim, não sei o que, ele tá me perseguindo. E aí você tá começando a instigar coisas em você. O meu chefe, que saco, que chato, tá... Às vezes ele tá só ali pedindo. E aí você tá ali, né? A mente, na verdade, né? Ela tá ali falando, ó. E aí você tá acreditando, porque ela aqui já tá doente, né? E ela quer te entregar sempre aquilo, sempre aquilo. Você não tá tendo ideia do que tá acontecendo, mas você tá acreditando nesse ente que é só para uma determinada utilidade,
Você está acreditando naquilo. Olha só a gravidade da situação. E aí você acredita e as outras camadas do ser começam a acreditar naquilo também, porque você é o mestre e as células elas vão responder. E aí o seu corpo entra em parafuso, entra em pane. E aí a síndrome do pânico, né? Nós temos que domar essa fera, tá? Para a gente chegar na vida que a gente quer, para a gente começar a entregar as vibrações que o universo vai receber e a partir daí a realidade começar a ser afetada, a gente tem que domar essa criança pirracenta e mimada que a mente se tornou. Porque ela não quer nem mais escutar. Ela só quer editar o que ela enxerga como tal. Olha a petulância do ente, da entidade. Eu falo entidade de propósito para vocês entenderem como algo fora de você. Porque é algo fora, você não é isso. Você tem que aceitar essa realidade. Você não é a sua mente, tá? Você só está nela. Você só está nela. Você tem que viver com ela, você tem que usá-la, tá? E como é essa musculação, né, de educar a mente? Gente, a mente nada mais é do que um conjunto de comportamento que vem sendo gerado há muito tempo e aquilo já se tornou ligado, são as sinapses, né, nervosas. Como que você aprende algo da escola, por exemplo, ou do seu trabalho? Você começa a fazer em repetição. Essa é a receita de bolo. E aí você liga parte do seu cérebro, né? Caminhos de neurônios interligados pelas sinapses, né? E você começa a ter aquilo de forma mais rotineira. E aquilo ali começa a virar algo que você tem prática. Da mesma forma acontece os pensamentos. Aquilo ali já foi provocado a tal ponto de que aquilo ali você vive aquilo ali, você nem sabe, de tão carimbado, essa é a palavra, tão carimbado que está no teu cérebro, que você não se vê livre daquilo. E você se confunde como pessoa, se confunde com aquele padrão. Mas aquilo ali é só um padrão nervoso. Você não é um padrão nervoso. Essa coisa maravilhosa, criatura divina, esse corpo maravilhoso é muito mais do que um padrão nervoso. Olha só, até a expressão é limitante, né? Um padrão nervoso. Padrão, algo que é e será. Você é algo além, muito além. Você é um espírito. Você não é um padrão. Você só está vivendo um padrão. E é um padrão nervoso, porque está ali no cérebro. Conforme você começa a tomar domínio, ciência de que aquilo ali é um pensamento apenas, e não é você, por mais que aquilo ali te instigue um comportamento que já está tão aflorado, você para. Você fala, pera, isso não sou eu, isso é só a mente viciada. E aí você começa a fazer isso, você começa a gerar um outro padrão na sua mente. E aí ela vai aprender, ela é uma esponjinha. Você só usou de forma inocente. E aí ela vai começar a criar outros padrões, aí você já vai começar a sentir um alívio, né? Esse exercício diário. E, gente, não é coisa para anos, não, tá? Isso é só você tomar controle. A partir do momento que você tomou controle, ciência pelo menos, tomou ciência, tomou conhecimento. Porque tem muita gente que não tá vivendo isso porque nem tem o conhecimento. Mas quando você toma o conhecimento daquilo, aí as coisas já começam a ficar mais fáceis. E aí você começa, de forma intencional, a mudar, a desacreditar daquela historinha fajuta que ela vem te contando. Ó, faz assim que ela vem, né? A safada, ela vem assim, né? Ó, tem que fazer assim, porque senão... Ó, tem que, senão... Isso é coisa de gente que tá doutrinada, tá? Aí você, não, eu que mando em mim. Não é você. Você é apenas um padrão. Eu mando em mim.
E aí você vai começar a se sentir livre. Por que você vai começar a se sentir livre? Porque você vai ver que aquelas respostas emocionais não vão começar a vir mais, né? Sinal de mudança. A mudança já está acontecendo. E essa é a grande mudança, tá? Que os espíritos, os guias, eles falam pra gente, né? É necessário mudança, né? A mudança não é lá fora, tá, gente? A mudança não é mudar o outro. A mudança é em você, porque quando você muda, e você muda porque você não tem mais essa hipnose acontecendo, quando você muda pelas forças, pela vibração do que você gera, a sua realidade muda também. É lei universal. O universo é um campo vibratório. A teoria das cordas fala sobre isso, tá? E aí você começa a mandar essa outra vibração. Você toca o violão, uma determinada corda. Aquela corda tem que mandar uma determinada nota. Não existe você tocar sol e entregar lá a nota. E a mesma coisa vai acontecer, só que você está lidando com vibrações de energia, tá? E isso há de acontecer, é lei. O universo existe e existe sob determinadas leis. E se existe sob determinadas leis, aquilo ali há de ser respeitado. E adivinha quem é o maestro que está aqui para movimentar essas cordas e fazer essas vibrações acontecerem? Você. Exatamente, você, criatura divina. Porque você é quem tem esse instrumento. O universo por si só, ele não acontece. Ele não faz existir algo, tá? Porque precisa de um maestro para fazer a música acontecer, ou do músico. O violão por si só não toca a canção, tá bom? Ele é só o meio pelo qual a intenção do músico se manifesta. Só que o músico é você. O universo é apenas um instrumento, viu? Então, cabe nós usarmos esses instrumentos de forma correta. E é contigo, com calma, de forma tranquila, tá? Sem se cobrar, sem se diminuir ou ter raiva de si mesmo, porque, mas olha só o que eu faço, olha só como tá acontecendo, eu sou um burro. Gente, só de você ter ciência disso já é uma grande coisa. Você acendeu o interruptor do quarto. Nada tá mais escuro agora. E com tranquilidade, com hábito, essa é a palavra, com hábito, né? Com as lições de música, você vai começando a aprender a nova música que você vai querer tocar daqui para frente. Viu? Com total domínio da sua mente, por consequência das suas emoções. Aí sim, você vai estar vivendo a vida que você quer. Não de forma distraída, perdida, sem rumo, chegando a lugar algum que você nem sabe o porquê, né? Você vai saber o porquê, porque você começou a tocar a música que você quer. Então, meu povo, com muito amor e carinho, se abracem, sabe? Deem o crédito a si mesmos, porque até então vocês só estavam fazendo de forma inconsciente. Agora não tem mais inconsciente coletivo te sugando, agora não tem mais resposta emocional de forma sofrida, pensamentos inconscientes que você nem sabia que estavam lá, porque você já começou a desmontar tudo. Essa casa vai abaixo.
E daqui vai ser montado o seu castelo. Viu? É isso. Porque você merece. Você não é somente, você é o amor, a verdade, o caminho e a vida. Essas foram as palavras de um dos nossos mestres, Jesus, tá? Eu não acho que ele veio para cá para dizer lorotas. Então, acredite em quem você tem que acreditar, tá? Não numa ferramenta local, mas em algo que está além dessa dimensão, além desse espaço e tempo. Esse sim é poderoso para ver além do que você precisa, ok? Eu só quero aproveitar rapidinho e agradecer como eu estou feliz de começar a chegar nas pessoas. Eu lembro que eu comecei o canal e eu ficava sempre voltando lá no vídeo para ver se já tinha algum view, né? E era 0 views. Mas eu falo, não tem problema, porque eu quero montar uma biblioteca que, se um dia uma pessoa me achar no futuro, ela pode ter várias coisas. Mas já existem várias pessoas assim. Mas não existe a minha contribuição. E quanto mais contribuição para esse tipo de coisa, se ela está vindo do coração, ela vai tocar as pessoas, né? E principalmente me tocar, porque o que eu estou falando para você, eu estou aprendendo 2 vezes, viu? Então, muito obrigado. Obrigado por as pessoas já estarem assistindo. Eu sempre falo, olha aqui, agora tem tantos views, nossa. E é tão legal você ver que pode ter sido algo que tocou a pessoa, que vai fazer a pessoa se entender mais, né? E melhorar a vida dessa pessoa. E todos nós merecemos isso, ok? Então, muito amor, muita paz. Vivam a vida que vocês querem, porque o primeiro passo é ter ciência do que você quer. E você já sabe que você pode tudo isso, tá bom? Muito obrigado, ETs que comem pizza, vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau!